Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto distrital online, oportunidade de estudo da palavra, de oração intercessora, enfim, oportunidade de encontro com Deus e com a sua família. Falamos em nome das igrejas adventistas de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também falamos em nome da igreja adventista de Pawtucket, no estado de Rhode Island. Seja bem-vindo à nossa série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Hoje vamos para o nosso título número 4, nosso estudo número 4 na nossa sequência que iniciamos neste mês. Então, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à oportunidade de adoração online conosco. Eu, desde já, quero pedir a você que está nos acompanhando, seja aqui pelo Face, seja pelo Zoom, você tem a oportunidade de compartilhar o link da nossa transmissão. Então, eu vou fazer isto agora aqui na minha página pessoal, vou colocar o link do nosso culto na minha página pessoal, e se você desejar, pode fazer o mesmo com os seus amigos e parentes que estão aí registrados na sua página do Facebook, ou então pelo WhatsApp, aqui também pela mensagem de texto, que você pode enviar no link que está sendo compartilhado com você nesta noite. Então, eu estou entrando aqui na minha página pessoal, e aí estou colocando aqui justamente o link aqui para que os meus amigos e parentes que estão na minha página possam acompanhar a nossa transmissão. Muito bem, já está feito. Então aqui eu já vou abrir a página da família Primeiro Encontro, que também acompanha a nossa transmissão todas as quartas-feiras à noite. E já temos aqui a dona Terezinha Gomes Cardinales Onofrio, de São Paulo, a Virgínia Graça. Boa noite, pastor e família. Minha sogra já está por aqui também. Vida longa, Elci, uma boa noite. Dona Terezinha, um abraço para você, para a professora Renata, seu genro, seus netos. Que Deus esteja com todos vocês, ok? Muito bem, pela página de Framingham, boa noite da irmã Maria de Jesus. Aqui pelo Zoom, nós temos Maécia, Daiana e família, irmão Manuel Nascimento, também a nossa irmã Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite em que estamos, então, focados aqui na oportunidade de estudo da nossa, do dom de profecia, como eu disse, através da Bíblia e através também da história. Nós vamos fazer aqui uma breve oração e, na sequência, vamos louvar o nome de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de atividades que o Senhor nos concedeu, a tua bênção sobre as nossas vidas e a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos online para te adorar. Fala ao nosso coração, esteja conosco nesses momentos de estudo da palavra, de oração, e que verdadeiramente possamos ter um encontro contigo. Estamos orando, entregando a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a louvar o nome de Deus, um hino bem conhecido que nós vamos compartilhar com vocês, e que juntos vamos louvar ao Senhor nesta noite, então, de quarta-feira, ok? Deixa eu só preparar direitinho aqui, que às vezes o YouTube gosta de colocar umas propagandas bem na hora da transmissão, e tem aparecido umas propagandas bem estranhas, prisão de ventre, um monte de coisa esquisita, então deixa eu dar uma soltadinha no vídeo aqui para a gente não ficar divulgando algo que não é próprio para esse momento, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Eu vou aqui compartilhar a tela e pedir a você então que juntos louvemos a Deus o hino que diz a Bíblia, ok? E logo mais estaremos juntos. Só liberar aqui o som. Muito bem.
Que diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel, eis a questão. Ensinamentos, homens são falhos. Que diz de Deus o livro então? Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei. Há de ele achar-vos justificados, ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus iremos ver. Essa é a nossa bendita esperança. Breve Jesus iremos ver. E é a bendita esperança que é justamente mostrada pela palavra de Deus. O dom de profecia nos revelou a fim de que nós pudéssemos verdadeiramente ter esta convicção, esta certeza, a certeza de que em breve estaremos face a face com o nosso Deus. Deus seja louvado e que nesta noite possamos então adorá-lo com esta convicção de que a sua palavra é a verdade e de que ela diz que em breve estaremos com ele. Dando nosso boa noite, mais uma vez para a irmã Maria de Jesus, que nos assiste lá de São Paulo. Que alegria assistir este culto abençoado. Amém, irmã Maria, bem-vinda. Um abraço ao Gerson, seu esposo. Também Suelen Diller, seja bem-vinda, Suelen. Que bom que você está conosco em nosso culto distrital online, aqui pela página da Igreja de Framingham. Nós temos também a irmã Esther Nascimento e a irmã Maura Carvalho, pela página da Igreja de Seekonk, sejam bem-vindas. E Virgínia, Elci, Terezinha estão nos acompanhando pela página da família Primeiro Encontro, aqui pelo Zoom. Maécia, Dayana e família, irmão Manuel, irmã Carol, Patrícia e família, que Deus esteja com vocês. Muito bem, se você que nos acompanha pelo Facebook gostaria de compartilhar, Suelen, algum pedido de oração pela mensagem aí, não é, nos comentários do Face, estejam à vontade. E aqui, quem está pelo Zoom, se quiserem abrir o microfone também para fazer algum pedido especial nesta noite, por favor, estejam à vontade para fazê-los. Aqui pela página de Seekonk, temos também a Michele Oliveira, que já está em encontro com a sua mamãe Maura, as duas nos acompanhando, a Michele aqui nos Estados Unidos, a mamãe lá no Brasil. Que Deus abençoe vocês, ok? Temos alguém que gostaria de abrir o microfone do Zoom esta noite para dar algum testemunho, alguma gratidão, algum pedido especial? Estejam à vontade, por favor. A Suelen está pedindo oração pelo seu pai,
pelo seu irmão, pelos seus estudos, pelo ministério musical e pela sua vida espiritual. Ok, Suelen, graças a Deus, certamente nós vamos compartilhar aqui e vamos orar pelos seus pedidos especiais. O seu papai, o seu irmão, a sua vida acadêmica, né, os seus estudos, o ministério da música que você faz parte e a sua vida espiritual. Certamente você terá muitas bênçãos, e em especial pela vida das pessoas que você está intercedendo, o seu pai e o seu irmão. Deus esteja com eles. Se depois puder compartilhar o nome deles, para que a gente anote aqui no nosso caderno de oração, e aí vamos poder orar nominalmente pelo seu pai e pelo seu irmão, tá bem? Olha aí, a família Carvalho está aumentando aqui na página de Siconc. Agora a Shirley chegou também. Boa noite, Shirley. Espero que você esteja se recuperando cada dia mais da sua cirurgia, que você esteja melhor. Estamos sempre em oração pela sua vida, tá bom? E desfrute aí da companhia da sua mãe e da sua irmã nesta noite de quarta-feira, dia 17 de maio. Muito bem. João Manuel e o Mateus. Ótimo. Então vamos orar pelo João Manuel e o Mateus, o pai e o irmão da Suelen Diller, ok? Maura Carvalho, boa noite, pastor. Obrigado pelas orações, pela minha filha Shirley. Ela já está em casa, graças a Deus. Graças a Deus, ela já está se recuperando em casa e que você esteja sempre em melhora, tá bom, Shirley? Que em breve você esteja 100%. Boa noite, família do Primeiro Encontro, é isso aí. Nós estamos aqui nesse horário da noite também e amanhã às 6 horas da manhã, aqui pelo horário dos Estados Unidos, 7 horas no Brasil, 8 horas no Cabo Verde, família Primeiro Encontro. Muito bem, se não houver nenhum pedido ou agradecimento mais a ser feito nesta noite, eu quero convidar nossa irmã Dayana. Aliás, hoje pela manhã ela não teve tempo para compartilhar bênçãos. Se quiser fazê-lo agora, Dayana, esteja à vontade, viu? Já estou em casa, está dizendo aqui a Shirley, estou em casa melhorando a cada dia. Obrigado a todos, pastor, gratidão, que Deus seja louvado. A Michele também escreve, Mauro Carvalho, graças a Deus, mãezinha, amo vocês. Que legal, é muito bom a gente poder compartilhar com a Shirley, com a Michele e com a Maura esse momento em família que elas estão tendo aqui, que é muito importante, não é? Muito bem, Dayana, à vontade, você que tinha aberto aqui o microfone, fique à vontade, por favor. Uma boa noite e seja bem-vinda. Pastor, meu querido, boa noite. Hoje eu não falei, pastor. Hoje o Zoom não ajudou, viu? O Zoom hoje aprontou com a gente de manhã, né? Caiu a conexão várias vezes, mas, enfim, estamos juntos. Primeira vez que eu não falo na família Primeiro Encontro. Mas está falando à noite, tá bom. Mas, graças a Deus que mesmo dirigindo, eu consegui parar aqui. Eu ainda não Que sei bom. mas estou pertinho. Ótimo. Tá? Mas eu parei o carro para me fazer oração e para Ótimo. me falar antes. Tá bom. Estou muito feliz. O senhor tem acompanhado o meu pedido de oração pelo meu sobrinho, o João Vitor. João Vitor. E ele não podia mais jogar o basquete lá na escola, aquela coisa toda, suspenso de tudo, com o pé muito ruim, mas aí ele fez um tratamento, o médico chegou a pensar que precisava de cirurgia, mas aí, quando foi no fim da semana passada, ele foi no médico, o médico ficou impressionado com a recuperação, só com o repouso e os medicamentos, e hoje ele foi liberado para ir para o campeonato. Uau! E jogou e ganhou, pastor. Ele tá brincando. Pastor, foi sim, muito rápido a recuperação, impressionou os médicos, e a minha irmã hoje falou comigo, me agradecendo pelas orações. Ela sabe que a gente tem orado pela família, na família Primeiro Encontro, e eu fiquei muito feliz do João Vitor já ter ido participar do campeonato, e além de tudo já está com a medalha, e
expondo para todo lado aí. Que legal, que bem. Que Eu tô recuperação, hein? Foi Recuperação muito rápido, muito. extraordinário, extraordinário. Deus seja louvado. O médico ficou impressionado com a recuperação. E, Amém. pastor, eu Diga. queria falar muito, porque, assim, há uns dias atrás, eu cometi um erro. Eu Hum, falei uma mentira com a pessoa. No susto certo. ali, eu menti. Ok. Aí, pastor, e eu querendo uma oportunidade para encontrar com a irmãzinha, para falar que eu errei, pedir perdão, né, pastor? Claro. Mas eu queria fazer por telefone. E eu falei com o Senhor, Senhor, me dê uma oportunidade. Aí ontem eu fiquei sabendo que tinha uma reunião. Aliás, eu já sabia que tinha uma reunião. E aí eu resolvi chegar mais cedo. Falei assim, antes de começar eu vou pedir perdão, porque aí eu vou ficar tranquila, eu tenho certeza que vai ser melhor para mim, claro, né? Lógico. Aí, pastor, eu cheguei lá e eles iam ter um convidado da conferência, tinha programado uma salada, uma sopa e tudo. E um senhorzinho que ficou de levar a sopa, ele esqueceu da sopa e estava muito triste, estava dando para ver no semblante dele. Aí eu Coitado. falei assim, ô Laura, o que está acontecendo com o senhor? Ele está passando mal? Aí ela falou assim, não, é porque ele esqueceu da sopa. Eu ia trazer a salada e ele a sopa. Ok. E ele ficou muito sem graça. Aí eu falei para ela assim, então, Laura, como eu vim pedir perdão à irmã, a irmã não apareceu, vou correr lá em casa e vou fazer uma sopa Ótimo. e vou providenciar uns pãezinhos. Aí, Ótimo. pastor, fiz aquela sopa rapidinho e tal. E aí a irmã chegou. A irmã chegou e a Laura, ela chegou. Aí eu falei assim, espera aí então. Aí corri lá, chamei a irmã antes que desse andamento na No reunião, programa? no programa lá. Aí eu fui e aí eu chamei a irmã com a ajuda da Laura e pedi perdão, pastor. Aí Amém. pedi perdão, mas foi assim, o meu estômago até embrulhou na hora. Pedi Imagino. perdão e ela quis falar sobre o meu erro, mas na mesma hora eu já falei, olha, eu vim aqui só para reconhecer que eu errei e quero seu perdão. Mais Ótimo. nada. E não quero atrapalhar a programação, não quero atrapalhar nada. Uhum. E aí, pastor do céu, vim embora leve, terminei a sopa e para ajudar o Maurício, chegou na hora, falei, Maurício, meu filho, leva a sopa para mim prontinha, Que porque legal. foi tudo assim muito rápido. E mandei os pãozinhos. Aí depois eu Amém. recebi um áudio da Laura falando assim, Daiana, teve umas 4 pessoas que fez uma oração de agradecimento diferente. Por quê? Porque saíram do serviço, não tiveram tempo de comer nada. E Uau. aí chegou e topou aquela sopa e você ainda mandou pãezinhos junto. Aí, Que ótimo. mas foi uma bênção. E uma Amém. Amém. Eu fiquei toda feliz, pastor. Deixa eu Graças orar. a Deus. Então vamos lá. Em especial, vamos orar então aqui pelo João Manuel e Mateus, tá bom? E por todos os queridos que estão conosco, inclusive a Shirley, irmã da Michele, que já está em casa, graças a Deus. Prontinho. João Manuel e Mateus. Isto. E Shirley, que já voltou do hospital. Shirley. Obrigado. Oremos. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus que estamos aqui, ó Deus, reunidos para cultuar, para prestar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E também Amém. para expressar os pedidos, ó Deus, que os seus filhos têm feito, em especial pelo João Manuel e o Mateus, que o Espírito Santo vá de encontro à vida deles, que o Senhor toma a vida deles nas tuas mãos, suprindo toda a necessidade, fazendo grandes milagres na vida dos teus filhos. Amém. Pai, como sou grata pela recuperação do meu sobrinho e também agora da Shannon, que já está em casa. Amém. Senhor, muito, muito obrigado, Deus.
Nós Amém. não merecemos, ó Deus, É os verdade. cuidados do Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a misericórdia do Senhor é tão grande e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Por Verdade. isso, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe os nossos pedidos, as nossas súplicas que fazemos uns pelos outros. Continue abençoando esse pastor maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas vidas. Continue usando o pastor Walter para, assim, ó Deus, aumentar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso conhecimento, como essas séries, ó Deus, têm sido uma bênção para nós. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus seja Amém. louvado. Muito Tem mais, obrigado. eu fiquei só por hoje, tá? Eu não por entendi. Tem mais bênçãos, mas hoje é só essa. Ah, então tá. Amanhã você compartilha no primeiro encontro. Boa chegada em casa, viu? Vai com cuidado aí. Deus te Obrigada. guarde. Muito bem, meus queridos e queridas, chegou o momento do nosso estudo. Hoje tivemos uma reunião de pastores aqui da região de Rhode Island e do sudeste de Massachusetts, e eu queria que você orasse, especialmente vocês que moram aqui, não é, na nossa região da Southern New England Conference, a região aqui da Nova Inglaterra. O nosso presidente da nossa conferência está em tratativas muito avançadas para a reabertura do Atlantic Union College, a nossa faculdade. Aliás, o primeiro campus universitário da Igreja Adventista foi exatamente este que está aqui em Lancaster, né? Já da década do século XIX, e infelizmente foi fechado em 2018, e agora estão fazendo tratativas com os nossos as nossas outras universidades, Andrews, Loma Linda, para que seja feito aqui um campus dessas outras universidades. E com isso, as atividades educacionais vão voltar para esse nosso colégio mais do que centenário. Então, orem, porque isso vai beneficiar nossos jovens, não é? Fazendo com que eles estudem na nossa universidade aqui em Lancaster, o saudoso Atlantic Union College, ok? Muito bem, eu queria pedir a você que sempre acompanhe os nossos cultos com a sua Bíblia impressa, na medida do possível, né? A Dayana está dirigindo, pode ser que mais alguém esteja aí no trabalho, nos ouvindo, mas, por favor, tenha sempre também aqui uma canetinha marca-texto, para que você possa destacar na sua Bíblia as passagens interessantes que fomos estudar, e aquele bloquinho para anotação também, anotar os pedidos de oração, os nomes das pessoas, assim como também os textos que iremos estudar e as dicas, tá bem? Muito bem, dando uma boa noite lá para o Mato Grosso do Sul, nossa querida Célia Alves, sempre está com a gente também. Deus te abençoe, Célia, seja bem-vinda mais uma vez, um abraço para você e para sua família. Então, antes que a gente possa aqui avançar, deixa eu só conferir se tem mais alguém por aqui nos acompanhando, para a gente dar uma boa noite. Aí a gente avança no estudo da Palavra de Deus. Muito bem, então vamos lá. Eu vou sempre, como eu faço, pedir licença para abrir os slides do PowerPoint, que a gente prepara com carinho para que facilite a sua compreensão. Afinal de contas, esse é um tema extremamente também importante, e o tempo é curto, não é, para muita informação teológica, então é importante que você tenha também a ilustração aqui na tela para poder acompanhar e poder, então, esclarecer todas as suas dúvidas, tá bem? Muito bem, está aí na tela, espero que esteja legível para todo mundo. Nosso tema, então, a série Quando Deus Fala, o dom de profecia, na Bíblia e na história, ok? Muito bem, eu coloquei terça-feira ali embaixo, mas está errado, tá? São todas as quartas-feiras, depois eu preciso corrigir ali. Quartas-feiras, 7h30. Terça-feira é o culto presencial na igreja de Pawtucket. Muito bem,
Vamos para o nosso tema de número 4, nosso título número 4, a mensagem número 4, a mensagem de hoje, que é justamente a relação de revelação, inspiração e o testemunho das Escrituras, ok? Então, o tema desta noite, revelação, inspiração e o testemunho das Escrituras. Antes, uma rápida recapitulação do nosso último tema, da quarta-feira passada, que foi exatamente o tema da voz profética dentro do Novo Testamento. Sempre lembrando a importância que nós temos que dar para toda a Bíblia, não apenas o Novo Testamento. Então, nós já havíamos estudado a voz profética no Antigo Testamento, depois estudamos na semana passada a voz profética no Novo Testamento, e aí nós temos um resumo para que você possa acompanhar. Lembrando, todas as mensagens estão disponíveis nas páginas do Facebook da família Primeiro Encontro e das igrejas de Framingham, Seekonk e Pawtucket. Além disso, nós também temos um canal no YouTube, o canal da família Primeiro Encontro, onde você tem também disponível todas as mensagens divididas ali na playlist pelas pastinhas. Então tem lá uma pastinha Culto Distrital Online e você encontra todas estas mensagens que, após a nossa transmissão ao vivo, nós colocamos ali para as pessoas que de repente não tenham, não é, o Facebook ou não assistam pelo Zoom. Você pode também compartilhar o link do nosso canal no YouTube, @família Primeiro Encontro. Muito bem, nós temos aí a recapitulação do tema da semana passada. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os profetas experimentaram revelações divinas e inspiração. Eles transmitiram as suas mensagens ao público-alvo. E existem semelhanças na mensagem dos profetas. Podemos afirmar que todo o Novo Testamento é, nesse sentido, palavra profética, assim como o Antigo Testamento. A Bíblia é uma só. Meus queridos, a Bíblia é uma só. Antigo e Novo Testamentos, eles são a voz profética. E um resumo desta voz profética do Novo Testamento está justamente no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Se você puder, neste momento, consultar a sua Bíblia, por favor, livro do Apocalipse, capítulo 1, leitura do verso número 3, onde nós encontramos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Verso 2, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E o verso 3, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lê, e bem-aventurados, felizes, aqueles que ouvem as palavras do quê, meus irmãos e amigos? As palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqui você tem um resumo exatamente da palavra profética do Novo Testamento, que é totalmente coerente e totalmente linkado às profecias do Antigo Testamento. Muito bem, avancemos então para o nosso estudo de hoje, quando nós falamos a respeito da revelação e da inspiração e o testemunho das Escrituras. Algo tem que ficar bem claro para você. Pega a visão aí. Vamos lá. Preste atenção. O que a Bíblia diz sobre si mesma é tão importante. Olha que eu gosto de usar essa caneta marca-texto até nos meus slides. É tão importante quanto a mensagem que ela contém. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? A Bíblia, o que ela diz sobre ela mesma é tão importante quanto a mensagem que ela contém. Queridos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Ela é a nossa regra de fé e prática. E para quem ainda não conhece, esse sinalzinho que está aí no canto esquerdo da tela são ondas da voz humana. E estas ondas simbolizam alguém dizendo I love you. Quando você diz I love you, as ondas da sua voz, elas são registradas desta forma. E a intenção é que você ouça Deus falando a você agora. Eu te amo, meu filho, minha filha. Eu te amo. I love you. Ok? Então, por isso, fica aí quando Deus fala e Ele está falando agora que ama você. Você crê? Muito bem. O que a Bíblia diz sobre si mesma é tão importante quanto a mensagem que ela contém. O valor e, particularmente, a autoridade da mensagem dependem diretamente do testemunho da Bíblia sobre si mesma. Isso destaca a importância de se ter uma compreensão bíblica a respeito do que é revelação e inspiração. Interessante que no mundo acadêmico teológico há uma distinção entre as duas. Há estudos que fazem com que elas estejam separadas. Mas você vai perceber, ao estudarmos a Bíblia, que biblicamente elas não são separadas. É até um certo erro nós considerarmos revelação e inspiração separadamente. Mas digamos que, didaticamente, a teologia separa as duas. Portanto, eu queria que você entendesse, primeiramente, revelação é a palavra usada para designar a autorrevelação sobrenatural de Deus, a sua vontade, a sua verdade e os seus planos para um ser humano que é chamado a ser um profeta. Então, quando alguém recebe este chamado de Deus, Deus se autorrevela de forma sobrenatural para esta pessoa e inspira nele a sua vontade, a sua verdade, os seus planos, fazendo com que este profeta, homem ou mulher, seja seu mensageiro. Já a inspiração é a palavra que normalmente se refere ao processo pelo qual essa informação é comunicada aos profetas, aos outros, através dos profetas, de forma confiável. Então você tem a revelação, que seria o contato de Deus com o seu profeta, e a inspiração, que é a forma como esse Deus fala com um profeta, e o profeta agora repassa essa mensagem de maneira confiável. É interessante porque, como eu disse a vocês, a Bíblia não faz a distinção. A Bíblia trabalha com essas duas evidências de maneira conjunta, ok? De forma resumida, porque o tempo não nos permite, nós vamos analisar, então, três evidências bíblicas sobre este tema, revelação e inspiração. Duas passagens bíblicas tratam desta questão da origem da Bíblia de maneira explícita. Porque alguns podem perguntar, como surgiu a Bíblia? Então, a própria Bíblia responde. Lembrem-se desta regra essencial. A Bíblia interpreta a si mesma e ela diz como surgiu. E a primeira passagem que eu peço a sua atenção é esta, segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3,16. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, ok? Se você quiser o texto da atualidade da tradução do original bíblico para a língua portuguesa, adquira a Nova Almeida Atualizada. É o melhor texto disponível no momento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Agora, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o que está escrito aí. O texto diz de maneira clara que a inspiração é encontrada em que porção da Bíblia? Uma parte da Bíblia? Metade da Bíblia?
Quanto da Bíblia é inspirada de acordo com ela mesma? Toda. Tá claro para você? Toda a Escritura. Então, a prática que alguns bons irmãos têm de considerar só o Novo Testamento, porque dizem que estão debaixo da graça, é equivocada. Porque a graça está em toda a Bíblia. Desde Gênesis 3,15 foi profetizada a graça. E a própria Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo original bíblico empregado neste verso, escrito no grego koiné, indica que a cada porção das Escrituras, ou então a totalidade das Escrituras, são inspiradas. Ora, se cada parte da Bíblia é inspirada, então, obviamente, que a totalidade da Bíblia também é inspirada. Portanto, lembre-se desta verdade, de que realmente chama a nossa atenção dois aspectos quando a gente lê este verso de Timóteo 3,16. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção: toda Bíblia é inspirada. Muito bem, deixa eu só avançar aqui. Agora, dois recadinhos especiais a respeito de Timóteo 3,16. Primeiro, o texto não define a forma como ocorreu o modo desta inspiração. Trata-se de uma expressão simbólica que indica que Deus não só estava diretamente envolvido na origem das Escrituras, mas que Deus também é o criador das Escrituras. Ok? Então, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16, no assunto da revelação e inspiração, não faz uma dicotomia, ou seja, não divide uma e outra. Ambas estão presentes na forma de que toda a Escritura é inspirada por Deus. E Deus, então, está diretamente envolvido na origem e também na criação da sua palavra que está em suas mãos. Você crê? Muito bem. Um segundo aspecto importante de Timóteo 3,16 é este: o texto não faz qualquer distinção entre revelação e inspiração. Na Bíblia, revelação e inspiração são partes de um único processo. Então, o Deus que chama e capacita é o Deus que revela e inspira, num único processo, àquele que ele chamou para ser seu profeta ou a sua profetisa. Aquele que ele destacou por um chamado para ser um mensageiro dele, seja homem ou seja mulher. Então, este é o primeiro verso bíblico que nos ajuda a entender a importância que nós encontramos na palavra de Deus para este tema da revelação e da inspiração, e que, no caso, nos dão a certeza da origem da Bíblia. A Bíblia está, pela própria Bíblia, sendo provada como tendo a sua origem em Deus. Ok? Até aqui? A Bíblia é originada em Deus. Segundo verso que eu queria ter a sua atenção, por favor, está na carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Abra, por favor, a Bíblia, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, onde nós lemos: primeiramente, porém, saibam, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, no sentido homem e mulher, o gênero, a raça humana, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Gente, essa, se você ainda não destacou aí na Bíblia, por favor. Ok? Nós estamos falando para você qual é a origem desse livro que você tem nas suas mãos. Porque muita gente julga que esse livro
não tem nada de sobrenatural. Pelo contrário, é uma coleção de histórias. Histórias como se fossem histórias da carochinha, sabe? Aquelas historinhas, bonitas historinhas morais, sem nenhum tipo de poder para transformar. Mas você está aprendendo que o poder de Deus está nestas páginas. E Deus mesmo, através do Espírito Santo, preservou este conteúdo para que ele chegasse até as suas mãos de maneira íntegra e da forma que você pudesse entender, aceitar e ter a sua vida transformada pelo poder da palavra. Você aceita? Então lembre-se, nenhuma profecia provém de interpretação humana. Bem-vindo, Marcos Alexandre. Então, eu queria chamar a sua atenção para as características deste segundo conteúdo. O segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16, foi a nossa leitura de abertura, e agora, segunda carta de Pedro 1, 20 a 21. O tema destes versos é a origem e a confiabilidade da doutrina cristã sobre graça, santidade e céu. Então, meus irmãos e amigos, a origem da Bíblia é o próprio Deus. E a sua palavra, inspirando e usando seres humanos, trouxe até nós a pureza, a confiabilidade da doutrina de Deus, a fim de que nós pudéssemos, pela sua graça, nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele e sermos herdeiros do céu, onde nunca mais teremos a morte, a tristeza, o pranto e a dor. Você aceita? Queridos, o mesmo Deus que os apóstolos ouviram falar no momento da transfiguração de Jesus, também falou por meio dos seus profetas. Os profetas, eles não inventaram isso que está aí nas suas mãos. Eles simplesmente não foram agora alunos que... Hoje eu não sei como é mais, mas nos antigamente nós tínhamos as aulas de ditado, não é? Que a professora ditava um texto e você escrevia. Não foi assim com os profetas, ok? Os profetas não ouviram um ditado da parte de Deus. O papel do profeta é cuidadosamente qualificado nestes versos, movidos pelo Espírito Santo, é o que diz o final do verso 21. Isto expressa a ideia de alguém ser conduzido pelo poder do Espírito Santo e não pela vontade própria. Jamais por vontade própria, sempre pela vontade do Espírito Santo. Mais uma vez, não existe distinção na Bíblia entre revelação e inspiração. Do ponto de vista divino, a recepção e a entrega da mensagem são inseparáveis. A recepção, revelação e a entrega, inspiração, na Bíblia, são um único processo. Então, para ficar mais claro para você, traduza revelação como exatamente a oportunidade de Deus enviar a sua mensagem. Então, o profeta recebe. A recepção, a gente chama de revelação. E a entrega, a maneira como ele entrega esta mensagem, é a inspiração. E no processo bíblico, elas estão unidas. A revelação, a inspiração, a recepção e a entrega. Isto sugerindo que o discurso dos profetas, as palavras que eles usavam, não foram ditadas como a professora fazia na escola, e sim foi uma interação humana e divina. O que eles transmitiam de forma oral ou escrita estava sob a orientação de Deus. Deus inspirava os seus servos, as suas servas, e eles, impressionados, falavam ou escreviam, mas considerando as características pessoais de cada um deles. Mais letrados, como Paulo, mais ignorantes, como Pedro, todos eles foram usados pelo Espírito Santo nesta comunhão entre o humano e o divino. Uma outra evidência bíblica muito importante
a respeito de revelação e inspiração é que, em todas as Escrituras, Deus fala ao ser humano por meio de outros seres humanos. Amém? Deus fala conosco através de outros seres humanos. Os profetas são seus mensageiros e falam por ele, como indica exatamente a expressão que eles usavam. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A escritora Ellen White, comentando este assunto e este tema de revelação e inspiração, nos traz extrema ampliação da ideia, do conceito, de forma didática. Note, espero que você possa até fazer um screenshot desta tela ou printar esta tela, como diríamos lá no Brasil. Boa noite, Elzira. Boa noite, Gilda, Silvana, Sintra, Elisângela Almeida. Sejam bem-vindas. Espero que você esteja melhor de saúde, Elzira. Notem o que diz a serva do Senhor. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os seres humanos é que foram. Pegou a visão aí, família da minha igreja? Meus irmãos e amigos, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens, os seres humanos por trás destas palavras. A inspiração não atua nas palavras do homem, nem nas suas expressões, mas na própria pessoa, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. Entendeu agora? A revelação e a inspiração, a recepção e a entrega inspiram, motivam pensamentos em cada um dos seus profetas para que eles escrevam aquilo que Deus está transmitindo. Respeitadas as suas características. Muitas vezes, como Lucas, o profeta lançava a mão de fontes da sua época. Ele próprio admite isso. E agora estas fontes de pesquisa do profeta para organizar as suas ideias, para contextualizar o seu momento de profecia, estas palavras também se tornavam inspiradas, sem problema. O profeta, ele tinha os seus limites respeitados, as suas condições de intelecto respeitadas, mas a sua mensagem, mediante a revelação e a inspiração, era influenciada pelo Espírito Santo. Não são as palavras, mas sim os seres humanos que foram inspirados. Pegou a visão? Mais um pensamento. A Escritura Sagrada, com as suas divinas verdades expressas em que tipo de linguagem? Linguagem humana, apresenta uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Assim, é verdade também, irmãos e amigos, com relação à Escritura, como foi em relação a Cristo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14, Ellen White escreve no livro Grande Conflito, página 8. Então, que extraordinária oportunidade de reflexão eu e você estamos tendo. A Escritura com divinas verdades expressadas em linguagem humana, ou seja, não é nenhuma impossibilidade para você entender o que está escrito na Bíblia. Basta querer, basta pedir, e a sabedoria virá, porque Deus respeita nossos limites, e a sua carta de amor está escrita de forma que você possa entendê-la e praticá-la. Você aceita? Os escritores bíblicos falavam sobre a ação do Espírito Santo, que movia e orientava os profetas ao longo de todo o processo. A isso nós chamamos de revelação e inspiração. Exatamente este agir do Espírito Santo, movendo, orientando, mas nunca pegando na mão do profeta e fazendo ele escrever do jeito que... Não, respeitando as características de cada um.
A doutrina da revelação e inspiração é mantida, unida pela Bíblia. Porém, os estudos teológicos têm o costume de separar, para discussão teológica, revelação e inspiração. Mas eu já disse, essa atitude não é fiel ao texto bíblico, como acabamos de ver. Você percebe que a Bíblia não tem essa preocupação. O Espírito Santo movimenta, orienta todo o processo, e isso chamamos de recepção e entrega, revelação e inspiração. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? Maravilha! Eu gostaria de finalmente destacar, entre outras coisas, mesmo depois que o profeta recebia a visão, o Senhor também tinha o cuidado e o interesse de se assegurar de que o profeta seria capaz de transmitir a mensagem do jeito que ele gostaria que fosse. Deus é tão cuidadoso através do Espírito Santo nesse processo de revelação e inspiração que a Bíblia mostra que Deus se preocupava em perguntar: fez sentido para você? Você entendeu o que eu quis dizer? Olha só que extraordinário. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias, por favor. Profeta Jeremias, boa noite, querida Rizomar. Seja bem-vinda também ao nosso culto online. Olha que extraordinário o cuidado de Deus no profeta Jeremias 1, versos 11 a 14. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias responde: eu vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias responde: Senhor, eu estou vendo uma panela fervendo, cuja a boca se inclina do norte para cá. E o verso 14, então o Senhor diz: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Olha que diálogo extraordinário, gente. Você já tinha prestado atenção nisso? O Deus que revela ao seu servo, o profeta, ele insiste em fazer perguntas para ver se o profeta entendeu o recado, para que o recado seja dado da forma correta. Gente, Deus se preocupa com todo o processo de comunicação da sua palavra, por isso que ela está em suas mãos de forma segura. Não duvide da Bíblia. Duvide de quem duvida da Bíblia. Ela está aí, atravessando os séculos, já se tentou destruí-la, queimá-la, mas ela está viva mais do que nunca, porque a palavra é Jesus. E ele está vivo. E como ele está vivo e eterno, sua palavra é viva e eterna também. Haja o que houver. Até esses dias atrás, uma dita famosa apresentadora de TV do Brasil está dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Reescrita tem que ser a nossa vida, não a Bíblia. É a minha vida que tem que ser reescrita através do poder da palavra. Porque é um Deus de amor tão grande que se preocupa com os detalhes. Jeremias, você entendeu o que eu estou revelando a você? Você está entendendo o que está recebendo e o que está, de fato, inspirando você? Você vai entregar direito a minha mensagem? E a mensagem chegou até você e a mim. Amém por isso? Ora, queridos, a descrição verbal da revelação dada pelos profetas tem de corresponder à imagem ou à mensagem que eles receberam do Senhor. Por isso, duas telas para encerrarmos. A primeira, palavra e pensamento são inseparáveis. Revelação e inspiração. Já chamamos de recepção e de entrega. Agora anote aí no seu caderninho. Revelação e inspiração também são sinônimos de palavra e pensamento. E no caso do profeta, são inseparáveis. Deus está envolvido no processo de revelação e inspiração do começo ao fim.
do Gênesis ao Apocalipse, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda a Escritura é a palavra inspirada de Deus. Você aceita? E, finalmente, as declarações humanas sobre a revelação e inspiração, sobre palavra e pensamento, sobre recepção e entrega do Espírito Santo, se tornaram a palavra de Deus. Que extraordinário! Que extraordinário! Deus contextualizou a palavra para que você e eu tivéssemos acesso ao seu poder, ao seu amor. As declarações humanas sobre revelação e inspiração, sobre recepção e entrega, sobre palavra e pensamento, se tornaram exatamente a palavra de Deus. Ah, queridos, nós teríamos aí muito mais motivos para continuarmos agradavelmente estudando este tema, mas eu quero que você continue conosco na próxima quarta-feira, a fim de que possamos dar sequência a tão importante estudo, para que você entenda os detalhes e como Deus se revela. Mas hoje, em especial, tenha certeza da origem da Bíblia que você tem em suas mãos. Ela é criação de Deus, do início ao fim, e é através dela que nós temos um encontro garantido, face a face, com o nosso Deus. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um deleite e gozo, que me conduzem para o bom Jesus. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de termos a certeza de que a Bíblia interpreta a si mesma. A tua palavra é luz, a tua palavra é paz, a tua palavra é vida. E nós estamos pedindo humildemente, ajuda-nos a aceitarmos o poder da tua palavra como regra de fé e prática na nossa existência. Não partes da Bíblia, não só o Antigo, não só o Novo, toda a Escritura é um testemunho do amor de Deus por nós. Então, Senhor Jesus, que nesta noite tomemos a decisão de estudá-la, de conhecê-lo através desta carta de amor, de praticá-la e de compartilhar a sua mensagem com aqueles que ainda não encontraram um caminho certo para suas vidas. Têm buscado, têm testado, têm experimentado, mas continuam angustiados, depressivos, vítimas da tristeza. Por favor, Pai, que o milagre da palavra aconteça na nossa vida e que possamos aceitar palavras humanas que, sob a revelação e a inspiração do Espírito Santo, se tornaram a palavra de Deus escrita para cada um de nós. Entregamos todos esses queridos em tuas mãos, os que estão conosco ao vivo e aqueles que venham a assistir este culto em outro momento, para que, de fato, Deus, a profecia nos ajude, iluminando o nosso caminho, até que tenhamos o nosso encontro pessoal contigo. Volte logo para nos buscar, colocando pedidos e agradecimentos desta noite em tuas mãos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Muito obrigado pelo privilégio de termos estado juntos durante esta hora do nosso culto aqui, Distrital Online. Lembrando, neste mesmo link, nas mesmas páginas do Facebook, você pode estar conosco amanhã, 6 da manhã, na Família Primeiro Encontro, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. E na próxima quarta-feira, eu espero você para o nosso 5º tema da série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. E o mais importante, breve, Jesus voltará. Boa noite.